No momento que eu entrei dentro daquela cadeia, o carcereiro chegou e perguntou de mim se eu tinha algum problema com alguém lá dentro. Perguntou se eu queria ir para um tal de seguro. Eu perguntei, que é o seguro? Eu não devo nada para ninguém. Ele me explicou que o seguro era o local onde as pessoas que ninguém queria lá dentro. Eu peguei, não quero ir para lá não. Me disseram que lá ficavam os estrupadores e toda essa raça que quem está dentro da cadeia não quer lá fora, não quer conviver. Daí ele perguntou de mim, o carcereiro, se eu fumava. Eu falei não. Se eu bebia, ele falou também, eu falei também não. Se eu usava drogas, eu também disse que não. Ele disse, então você vai para o X, que é a igreja. E a igreja? Tem igreja aí dentro? Eu falei, tem igreja. Me levaram para a igreja. Na igreja, era uma igreja evangélica. Eu fiz amizade logo com as pessoas que estavam lá dentro. As pessoas passaram por vários crimes, mas estavam entregues a Jesus. Eu recebi uma Bíblia da minha tia Lídia, agradeço muito a ela. E lá eu lia a palavra de Deus. Aquele presídio, aquela cadeia estava em... O povo queria quebrar tudo ali, os bandidos, os presos. Eles estavam querendo fazer uma rebelião e começaram a quebrar tudo ali, batia grade, matavam pessoas, espancavam pessoas. E eu ali com aquele grupinho, só em oração, buscando a Deus ali naquele lugar, naquele inferno onde a gente estava buscando a Deus. Quando eu saí de lá, eu passei 5 dias lá. Quando eu saí de lá, a primeira atitude na minha cabeça foi, não, eu fiz uma promessa que eu deveria ir uma vez por mês numa igreja católica. Uma vez por semana, eu minto, uma vez por semana eu iria à igreja. Eu fui no primeiro domingo, no outro domingo eu fui, mas depois não me sentia bem na igreja católica. Eu ia, mas aquilo não me agradava. Acabei me afastando. Nesse momento da minha vida, eu já era casado com a minha esposa, já tinha o meu filho, o Derek, e começamos a viver, que eu sempre me achando o cara mais azarado deste mundo, por já ter tido 2 acidentes de quase morte, ter passado pela cadeia, e aquilo ali sempre me agoniava. Dessa prisão, correu um processo, porque eu estava em liberdade provisória. Correu um processo e veio uma carta para eu comparecer em júri e tal, para ser ouvido. Eu não estava na cidade, no momento eu estava em outro estado, estava longe e não dava para comparecer. Eu mandei o advogado falar que não ia comparecer, que não poderia, né, comparecer, e ele foi, disse que adiou essa audiência. Nesse meio tempo, meu carro fundiu o motor e muitas coisas aconteceram, e eu saí para trabalhar. O juiz já tinha mandado uma ordem de prisão para mim, por precatória, por eu não aparecer na audiência. Ali eu fui preso novamente. E fui para uma cadeia lotada. Naquele momento eu não queria mais saber de nada. Vou ser sincero para vocês, ali eu queria realmente morrer. No momento que me puseram numa celinha que vai para outra cela, eu tentava quebrar meu pescoço. Me jogava nas paredes, eu queria morrer. Eu não queria mais passar por uma cadeia. Por mais que a outra não tivesse sofrido nada, pois é o lugar que eu estava, mas eu não queria mais. Eu queria morrer. Quando eu entrei e vi aquele monte de pessoas, tinha 33 pessoas na primeira cela que eu estava, eles têm uma tradição na cadeia, quando você entra, você tem que respeitar todo mundo, cumprimentar todo mundo, ir tomar um banho. E
E eu sabia disso, eu não fiz nada disso. Eu cheguei e tirei a camisa e peitava todo mundo. Pois ali eu queria morrer. Eu procurava encrenca com aqueles caras, eles não, por mais que fossem bandidos, eles não queriam brigar comigo, eu não compreendia por quê. Eles falavam, o rapaz está no veneno, e tiraram dessa cela, me passaram para outra, que tinha 42 pessoas. Lá também eu procurei até encrenca com as pessoas, mas ninguém queria brigar comigo. Foi quando me transferiram para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Lá eu fiquei numa cela com 38 pessoas. E as 38 pessoas, alguns fizeram amizade comigo, e eu sempre querendo encrenca, não queria ficar preso, eu queria morrer. Eu queria realmente morrer. E eu procurava discutir com as pessoas lá, mas ninguém queria discutir comigo. Não entendia qual que era o problema. Eu andava sem camisa e sempre encarando os caras lá e queria saber qual que era. E acontece que eu fui falar com o meu advogado perguntou se eu precisava de dinheiro lá, eu não sabia se precisava de dinheiro na cadeia, e ele me mostrou uma nota de 50 e perguntou do carcereiro se poderia me dar. Ele fez assim. Quando eu estava saindo, achando que eu ia voltar para a cela, o carcereiro disse, não, você não vai para a cela, você vai para o pote. O que é pote? Pote é solitária, pois seu advogado me ofereceu dinheiro. Ali eu já estava há 5 dias percorrendo da cadeia para o CDP, fiquei 3 dias lá, 2 dias aqui. Eu já estava 5 dias nesse percurso de uma cadeia para outra e me levaram para o pote, castigo, solitária. Lá tinha mais 3 caras. Quando eu cheguei ali, eu fiquei agoniado, pois era um espaço muito pequeno, de 1,5 m por 1,70 m, eu tenho 1,80 m de altura, por 1,70 m, e havia uma pequena janelinha, onde passavam alguns raios do sol, e uma privada, um lugar terrível. Quando eu entrei, eu me enojei, onde eu estava entrando, e lá, um dos presos foi embora. Eu quero economizar um pouco, e lá eu fiquei 28 dias. Não, minto. 28 dias. 28 dias, tá certo. Eu fiquei solitário, sem ver o sol, por 28 dias. Quando eu saí dali, eu fiquei... Que vida desgraçada é essa que eu levo? Que vida desgraçada é essa? Tudo é comigo. Tudo é comigo. Já que eu passei um mês e pouco num lugar desse, ainda precisei passar um mês sem ver o sol. Eu estava ciente do que eu tinha feito, não tinha feito nada, eu trabalhava, eu vendia produtos paraguaios. E eu me sentia arrasado. Aquilo ali, a minha vida era complicada. E toda vez que eu trabalhava, tudo que eu tentava fazer nunca me dava certo. Tentei fazer eventos, tentei várias coisas e nunca conseguia sair da mesma situação que eu estava. Não conseguia, trocava de carro, não estava pagando meu carro, acontecia alguma coisa, eu perdia, complicava. Minha vida andava uma droga. Era muito ruim. E eu sempre me sentindo rejeitado pelos pais, me sentindo uma pessoa arrasada. Em um momento da minha vida, meu casamento já não ia legal, já não estava muito bem com minha esposa, encontrei outra pessoa, traí a minha esposa, com essa outra pessoa que eu achei que a minha vida ia melhorar, foi pior. Lá eu passei fome. Quando eu me envolvi com essa outra menina, era uma menina de 18 anos, eu passei fome, passei necessidades, dormi em centro de macumba. Ali onde eu vi que eu comi o pão que o diabo amassou. Ali eu passei um mês, longe da minha esposa, longe do meu filho, com outra mulher, achando que a minha vida teria um fim. Foi quando eu voltei para casa e pedi para minha esposa, eu voltei com ela. E ela me deu uma segunda chance. Ali naquele momento que ela me deu uma segunda chance, eu quis ser melhor. A gente mudou de cidade, a gente viveu bem em outra cidade. Foi quando ela já estava grávida, eu saí dali, estava grávida do nosso segundo filho. Saí dali, de São Pedro, a gente veio aqui para Jaú,
depois o meu sogro adoeceu, ele tinha câncer no estômago, e eu fui para Betim para acompanhar o meu sogro, que estava muito doente. Minha esposa imaginava que ele ia morrer. Eu fui, realmente, a gente foi lá para acompanhar os últimos dias dele. E ele é evangélico, a família é evangélica, eles frequentavam uma igreja. E eu sempre estando lá com eles, frequentando a igreja com eles, eu ia e falava com Deus e pedia pela cura do meu sogro. E um certo dia veio um homem a essa igreja, um rapaz, um negro, e pregava. Nós somos ciganos, ele não era cigano, ele pregava palavras, fluía de uma forma. E quando eu dei por mim, o pastor da igreja estava me abraçando. E eu não entendia o que era aquilo. E ele me disse que eu estava falando em línguas. Eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo ali. E imaginava ele que eu não era convertido, que eu nunca havia me convertido. Como eu já disse, eu me converti com 12 anos. E ele pegou: nossa, você está falando em línguas, você quer aceitar Jesus para a sua vida? Eu falei: não, eu quero voltar para Jesus. E eu fui e aceitei Jesus. E aceitei Jesus, e Deus começou a trabalhar na minha vida e me dar ideias para escrever sobre Ele. Comecei a mergulhar na palavra, conhecer verdadeiramente Jesus. E ali, eu que sempre me achava o cara mais azarado da face da terra, Deus me levou no meu passado, momento a momento, e me revelou: você sempre se achava um cara azarado, pois você quase morreu 2 vezes. Eu estava no quase. Eu não deixei você morrer. Eu te protegi. Tudo que você sofreu na tua face, eu reformei você. Foi 2 quase mortes. Você esteve preso, nada te aconteceu. Em todos os momentos da tua vida, lá eu estava. Quando você pensava que eu havia te abandonado, eu te carregava no colo. Nos momentos que eu achava que Deus não estava comigo, naqueles momentos que Ele estava me protegendo. E esse testemunho é um testemunho da minha vida. É um testemunho longo, muitos não vão querer assistir, porque eu acho que vou ter que dividir esse vídeo algumas vezes. Mas esse é o testemunho da minha vida. Todos vocês que aceitaram Jesus, que tiveram uma mudança, façam como eu. Como nós devemos fazer, abram seu coração para que todos aqueles que estejam passando por situações difíceis como a gente passa, saibam como lidar. E esse é o meu testemunho. Jesus me conhecia desde o ventre da minha mãe. Ele me escolheu para pregar o seu evangelho. A palavra de Deus diz que nós faremos coisas muito maiores do que as coisas que fizeram Jesus. Jesus, quando queria falar para muitas pessoas, ele ia pregar num vale, para que a sua voz espalhasse por todos os cantos, para que todos pudessem ouvir. Nós temos uma ferramenta muito importante na mão, que é a internet, é o YouTube. Use essa ferramenta para ganhar almas. Essa é a estratégia que Deus me deu. Eu agradeço a atenção de vocês. Jesus abençoe a todos. Vou estar orando pela vida de vocês. Santo Deus, maravilhoso Senhor, eu peço a Ti, Pai amado, que esteja nesse momento, ó Pai, tocando a vida de cada uma dessas pessoas que estiverem vendo esse vídeo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que manifeste o Seu poder, ó Pai, nos corações deles, ó Pai, para que sempre saibam, ó Pai, que tudo tem um porquê. O Senhor sempre prepara as coisas da forma que o Senhor deseja, ó Pai, com um propósito divino, ó Pai. Nos momentos, ó Pai, onde achamos que o Senhor está nos abandonando, ó Pai, é lá onde o Senhor age, ó Pai. Quando as pessoas não podem trabalhar, é aí que o Seu poder é manifestado. Ah, Santo Deus, maravilhoso, eu peço de Ti, Pai, não te afaste, Senhor, do meu caminho, e mantenha, Senhor, sempre reto nessa baixeira, nessa estrada, Pai. A Tua palavra nos diz que teu caminho é um caminho estreito e cheio de espinhos, ó Pai. Mas depois que passarmos pelo espinho, ó Pai, veremos o vale que é a Tua graça, Pai. Dá-nos força a atravessar esse caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
Que Jesus os abençoe. Amém.